aqui está a tabela, então, que eu mencionei para os irmãos dos teístas, né, que apesar não, né, talvez até pelo fato de serem cristãos, de serem teístas, eles acabaram se destacando aqui nas suas áreas. Eu digo apesar no sentido de que, se de fato a crença em Deus, o teísmo, ele fosse algo anticientífico, ele fosse algo de segunda categoria, né, então jamais nós teríamos pensadores e filósofos assim importantes, cientistas, que fossem teístas. Eu coloquei eles aqui por ordem de antiguidade, e comecei com o Kepler, Johannes Kepler. Ele foi um astrônomo e matemático alemão, ele era criacionista, e ele tem aqui, inclusive, uma frase que eu gostaria de ler para vocês, onde ele havia escrito um livro chamado Mysterium Cosmográfico, e aí ele escreve uma carta aqui, onde ele fala a seguinte frase: Deus, permita que minha prazerosa especulação, que seria o livro, tenha entre os homens racionais o efeito completo que me esforcei em obter na publicação. Isso é, que a crença na criação do mundo seja fortalecida por meio desse apoio externo, que a opinião sobre o Criador seja reconhecida na natureza e que a sua sabedoria inexaurível brilhe cada vez mais. Então, isso aqui como se fosse a oração dele, né, a dedicação desse livro aqui a Deus. Então, veja, que era um astrônomo, né, um cientista, lá no século XVI, que faz um livro, que faz estudos, e o objetivo dele era justamente provar o raciocínio criacionista, né, a visão de mundo, né, a cosmovisão bíblica. E o Kepler ele vai influenciar o Newton, que é o terceiro aqui da nossa lista, que eu acho que todos conhecem, né, tem a teoria da gravidade, né, que ele teria sido, então, que desenvolveu essa teoria. A lenda diz que ele estava sentado embaixo de uma árvore, né, de uma macieira, e aí caiu uma maçã na cabeça dele, ele teve, então, ali a ideia, né, descobriu a teoria da gravidade. Mas é de fato uma lenda, né, isso não foi dessa forma que aconteceu. Mas o Newton, né, com base até, então, nas descobertas ali do Kepler, ele vai criar, então, a teoria da gravitação universal, né, dos planetas, né, a atração cosmológica, enfim. Então, ele é alguém, assim, que revolucionou a astronomia. E ele também tem aplicações práticas, porque ele também era físico, era matemático, então, para quem não gosta muito de matemática, né, não é um camarada muito legal, assim, mas para quem depende da matemática, né, quem estuda engenharia, matemática avançada, aí, né, então ele é um dos inventores aí da área do cálculo diferencial e também do cálculo integral, que eu sei que para quem estuda engenharia são duas matérias, assim, bem complicadas, né, de se passar. Mas o Newton, cristão, né, o Newton teísta, ele é antes de ter a matéria escrita, né, ele foi quem desenvolveu essas áreas. Então, Isaac Newton. Junto dele aqui também tem o Leibniz, eles são da mesma época, ele também era matemático, era físico, filósofo, e ele também fez avanços, né, nessa área do cálculo integral. O Blaise Pascal também é outro matemático, e ele é o criador da calculadora, a primeira calculadora, uma calculadora mecânica, né, lá em 1650, e essa calculadora, podemos dizer assim, é precursora, então, da computação, né, dos computadores que a gente tem hoje. Então, o fato de a gente estar podendo ter esse encontro hoje aqui através do computador, através da internet, né, tudo começa lá com Blaise Pascal, um teísta, um cristão, que inventou aqui a calculadora. Temos também o Mendel, que ele é o pai da genética, e esse, inclusive, ele era frade agostiniano, né, então era cristão, e ainda assim era biólogo, era botânico, e eu ainda lembro um pouco dele nas aulas de ciências, né, de biologia, os experimentos com as plantinhas, assim, com as flores, né, com as ervilhas. Então, ele vai ser o primeiro a trabalhar dentro dessa ideia aí da genética. O Pasteur também é um camarada bem conhecido, é um cientista francês, criador da pasteurização, que é o negócio de você esquentar a comida e depois esfriar, né, para matar as bactérias ali. Então, aqui o textinho aqui diz que ele foi alguém que contribuiu para a redução global da mortalidade no século XIX. Então, alguém importante, né, dentro da área aqui da microbiologia e da ciência. O C.S. Lewis, ele é um autor que escreve, isso é já dentro do século XX, né, por volta do 1940, década de 40, ele começa ali a sua atuação. E ele, a princípio, ele é alguém que ele é ateu, né, então ele é uma pessoa que vem do ateísmo, e ele vai ser influenciado pelo segundo aqui que eu gostaria de destacar, que é o senhor Tolkien, né, o J.R.R. Tolkien, que é o que escreveu a famosa trilogia lá do Senhor dos Anéis. Então, o Tolkien,
escreve os seus livros, as suas obras, sem uma conotação assim apologética, sem uma motivação apologética. O Tolkien ele era cristão, né, ele era católico, e ele vai, dentro daquele universo que ele acabou criando lá, né, do Hobbit, enfim, né, do Senhor dos Anéis, ele coloca alguns elementos que nem seriam elementos cristãos, né, ele vai, inclusive, ele chama o seu universo ali que ele criou, de um universo de teologia natural, onde tem a existência de um Deus único e a existência de uma teologia natural. Estou procurando aqui, o nome do Deus é o Eru Ilúvatar. Eu, particularmente, não cheguei a ler ali todos os livros do Tolkien, mas eu vi os filmes, né? Creio que muitos de vocês também já viram os filmes. Os filmes já são bastante longos, né? Mais de 3 horas cada um. Embora nos filmes seja, claro, uma versão bem resumida, né? E acaba não aparecendo muito essas nuances. Então, o que se sugere, eu destaco esses dois justamente porque nós podemos sugerir, né, que os nossos jovens, enfim, os nossos alunos tenham acesso a esse tipo de obras, que são obras que, de uma forma, assim, talvez até sutil, eles vão alicerçando, né, vão fortalecendo essas bases. E é o que acontece com Lewis, então, ele não tem ali exatamente uma descrição de Deus, uma descrição do cristianismo como um todo, mas ele tem ali essa noção desse Deus, né, desse Deus único, um Deus bondoso, que é o Eru Ilúvatar. Há uma descrição, inclusive, essa eu cheguei a ler, né, da formação do mundo lá de Tolkien, que envolve música, né, como se fosse, como se fossem anjos, né, ajudando esse Deus a criar o universo, é bem, bem interessante e bem poético, assim, né? E é justamente essa influência que o Lewis recebe. O Leonardo perguntou aqui se é o mesmo Lewis das Crônicas de Nárnia, né? E sim, de fato é o mesmo, né? Então a gente percebe que o Lewis ele bebe dessa fonte de fantasia, né, do mundo de Tolkien, que, como eu disse, não era um apologista num sentido estrito, né? Mas que acabou influenciando então Lewis a chegar até a fé. E ali Lewis acaba se tornando então um cristão anglicano, se eu não me engano. E aí o Lewis ele é um pouco mais, muito mais, na verdade, apologista assim, literal, né? Então ele vai escrever vários livros. Então na década de 40 ele vai fazer uma série de entrevistas no rádio, assim, de conversas no rádio. E aí depois essas conversas vão ser transcritas num livro bem famoso dele chamado Cristianismo Puro e Simples, que é um livro de 1954 que, de certa forma, sintetiza assim, o pensamento cristão, dentro daquilo que eu mencionei antes da unidade, né? Então ele acaba dialogando ali com católicos, com anglicanos, com luteranos, presbiterianos, pegando apenas a essência, por isso que é cristianismo puro e simples. Então, se vocês quiserem aprender, né, a essência do cristianismo, assim, a ortodoxia, né, aquilo que são os pontos de unidade de todas as igrejas cristãs, esse é um ótimo livro, né, um ótimo começo, o Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Mas além desses livros, então, onde ele é mais teológico, ele criou essa série, então, né, que é As Crônicas de Nárnia, que também, né, por coincidência aí, viraram filme também. E nessa série, aí, a presença do cristianismo ela é mais efetiva, ela é mais perceptível. Inclusive, eu coloco na figurinha aqui o leão, né? Porque há não sei se alguém não assistiu os filmes, também não vou dar spoiler aqui, né? Mas existe um leão na história, e ele é uma figura, um símbolo ali de Jesus, né? Então, o Lewis, ele é bem mais visível, assim, essa influência do cristianismo. Então, é possível, né, nossos jovens e nós mesmos temos acesso à arte de boa qualidade, né, a bons conteúdos, mas que eles são produzidos por cristãos e têm um pano de fundo cristão, uma cosmovisão cristã. Então, eu destaco esses dois autores. O C.S. Lewis, nós já citamos ele, foi um escritor de destaque. E aí, aqui já chegando nos mais recentes, então tem Anthony Flew, ele é um ex-ateu militante. Nos anos de 60 até 2000, ele foi um dos mais influentes assim, escritores do ateísmo, né? Era aquele ateu militante que buscava negar a existência de Deus, provar a inexistência de Deus. Mas, em 2004, ele vai ter uma experiência de conversão. Então, até parece a ideia de um... Agora me fugiu o nome dele aqui, mas há um outro ateu também famoso aí
do século XX, que também ele foi escrever um livro para tentar negar a ressurreição de Cristo, e nas pesquisas que ele estava fazendo para fazer esse livro, negando a ressurreição de Cristo, ele se convenceu de que, de fato, Jesus tinha ressuscitado e que Jesus era real, e acabou se convertendo. Então, é interessante, né, como acontece isso, né, dentro da questão da apologética, né, você se dedica àquilo e tu acaba racionalmente chegando aqui ao conhecimento de Deus. E o último aqui do nosso top 10 é Francis Collins, esse é o único da lista aqui que ainda está vivo, ele é um cientista geneticista dos Estados Unidos, ele é o diretor, ou ele dirigiu na época, né, o projeto Genoma, que foi aquele projeto, então, que mapeou o DNA. Então, hoje nós temos muitos avanços na saúde, né, em todas as áreas, devido a esse mapeamento aí do genoma, que foi coordenado por Francis Collins, e que é um teísta, que é um cristão, né? Então, perceba que não há nenhuma oposição entre você ser cristão e você desenvolver raciocínio, intelecto, ciência, né, de boa qualidade. Então, a posição teísta, a gente deve enfatizar isso, e esse trimestre da IBD vai ser muito útil para isso, né? Enfatizar aos nossos alunos que eles podem, sim, seguir as carreiras que eles desejarem, né? E manter a sua fé. Você não precisa abrir mão, né, daquilo que você acredita da sua fé para ter sucesso em alguma carreira científica ou algo parecido.